Nós estamos no livro de Ruth, ao longo dessas últimas exposições, pensando na graça de Deus, através da nossa história, e construindo, reconstruindo, construindo conosco, construindo quando a gente está destruindo, Deus em todo o tempo agindo. Enquanto eu meditava nesse tema, e que nós vamos pensar um pouquinho hoje no capítulo 4, eu me lembrei de um meme. Eu lembrei primeiro de um versículo e depois eu lembrei de um meme. E talvez você se lembre desse meme, que já tem 11 anos. 11 anos. Um meme que dizia assim: eu não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Lembra desse meme? Às vezes a gente fica pensando só na forma como foi dito, mas veja, tem uma sabedoria aí por trás. Existem algumas vitórias que no final são derrotas, não são vitórias. Ganhar, às vezes, é a mesma coisa que perder em alguns contextos. E essa forma de falar, esse jeito, ficou muito conhecido, viralizou, como se diz por aí, né? Viralizou. E a gente vive num tempo das viralizações, em que as pessoas estão esperando o seu momento dos 15 minutos de fama. Um amigo meu dizia, e eu acho muito interessante essa expressão que ele usou, ele diz: antigamente existiam poucas pessoas muito famosas, mas hoje existem muitas pessoas pouco famosas. Às vezes você vai ouvir falar de uma pessoa, nunca ouviu falar, não conhece, mas vai entrar numa rede social, a pessoa tem lá milhões de seguidores. E você nunca ouviu falar daquela pessoa, e fala com autoridade. Há um anseio no coração humano de nós sermos conhecidos, e de que o nosso nome perdure, para além de nós. Alguns, inclusive, levam isso às últimas consequências, e fazem de tudo para viralizar, de tudo para ficar conhecido. Algumas coisas acontecem de maneira espontânea, e como essa frase que eu acabei de dizer ficou conhecida, sem ser planejada, sem ser pensada muito, mas ficou muito conhecido. Mas há pessoas que se submetem a coisas das mais estranhas possíveis para que o seu nome fique conhecido. Toma banho numa banheira de Nutella, se coloca em situações perigosas para ficar conhecido. As pessoas acabam querendo ficar conhecidas. O problema é que, muitas vezes, nós queremos deixar um nome para que fique aí, para além de nós, do jeito errado. Uma história que perdure, mas que perdure na força da nossa conquista. E se existe uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, e essa agora já não é mais a frase da ilustre que eu acabei de citar, mas é a frase de Jesus. Jesus vai dizer: aquele que quer ganhar a vida, esse perde. E aquele que perder a vida por amor de mim, esse acha, esse encontra, esse ganha. A matemática de Deus não é muito parecida com a nossa matemática, não. Há coisas que nós achamos que são vantajosas, mas no final são palha. E há coisas que nós precisamos aprender a abrir mão, a entregar, a doar, a perder. E isso é lucro, isso é tesouro. O texto que está diante de nós fala um pouco sobre isso. Sobre a graça de Deus que constrói uma história quando a gente abre mão de ser tão protagonista assim, dos eventos e das coisas que a gente quer que aconteça. E começa a confiar mais em Deus, a entregar e a obedecer as coisas que o Senhor nos fala. Ao longo dessa série de exposições, nós pensamos no sermão número 1, que as nossas escolhas têm um peso, as nossas decisões moldam os nossos destinos, por isso cuidado com as escolhas que você faz, elas custam. Escolhas trágicas geralmente trazem resultados trágicos. No segundo sermão, a gente pensou que retornar, embora seja doloroso, é muito melhor do que insistir no erro. É muito melhor do que continuar insistindo naquilo que está errado. Ainda que você volte imperfeito, quebrado, melhor é uma fé ferida do que uma fé fingida. Na terceira mensagem, nós pensamos que Deus age nas nossas vidas enquanto a gente está agindo ordinariamente, trabalhando, fazendo as nossas coisas, sendo responsável, vivendo de maneira justa, santa e responsável. E enquanto isso, Deus vai agindo de maneira sobrenatural, no meio das casualidades sobrenaturais que a gente não sabe explicar, mas que é a própria mão de Deus guiando as circunstâncias e guiando inclusive as nossas ações. Mas pensar isso não deve nos levar para um fatalismo de achar que, bom, se eu tenho que trabalhar e enquanto eu trabalho Deus age, então quer dizer que tudo eu conquisto na força do meu braço. E aí a gente no último sermão falou sobre o jeitinho,
sobre de achar que tudo depende de nós, de tentar ajudar Deus a fazer com que Deus faça aquilo que Ele não está fazendo, dá uma forcinha para Deus. Então tem os dois extremos, aquele que acha que Deus vai fazer tudo e não há nada que eu faça, e aquele que acha que tem que fazer tudo e não espera nada que Deus faça. Então os dois extremos precisam ser evitados. Nós agimos de maneira honesta, justa e responsável, e Deus trabalha nas nossas vidas, mas isso não significa que nós vamos forçar, nós esperamos. Nós temos expectativa, nós temos esperança. Na última mensagem nós pensamos exatamente sobre isso. Em Deus, tratando na vida de Ruth e na vida de Noemi, ainda que elas tentaram dar um jeitinho, que podia ter dado muito errado, mas pela graça de Deus não deu muito errado. Ruth se mostrou disponível para casar, disponível para Boaz, e se você perdeu os últimos sermões, desculpa, mas não dá para resumir tudo, então está lá no nosso canal, vai revelar as 4 mensagens. E Ruth então se mostrou disponível, mas não só para casar, Ruth pede pelo resgate, para que ela seja resgatada. Se você se lembra, a família de Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos foram para Moabe, buscando melhores condições, mas foram para o lugar onde Deus não havia mandado, e trouxe grandes dificuldades. E volta agora para a terra de Belém, Noemi, viúva, junto com uma das suas noras, Ruth, também viúva. Vão viver ali, muito provavelmente, nas próprias terras que eram de Elimeleque e de Noemi, e ficam ali. No período da colheita, Ruth foi atrás de colher, de trabalhar, para poder sustentar tanto ela, quanto a sua sogra. Mas o tempo da colheita acabou, está passando. E agora, talvez seja o caso de Noemi ter que vender aquilo que sobrou das economias, da terra, a qual eles deixaram quando foram primeiramente para Moabe. E agora vem o desespero. E Ruth então se mostra a Boaz aquele que tinha capacidade financeira, ele era um parente próximo, e se ele quisesse, ele poderia resgatar as posses de Noemi, de Elimeleque, seu falecido marido. Já falei isso algumas vezes, mas eu preciso falar novamente, porque senão não faz sentido a sequência do texto, de pensar que no antigo Israel a propriedade privada era bem diferente do jeito como a gente pensa. A família tinha uma propriedade, e ela era passada de geração em geração, para os filhos, por meio dos filhos homens. Se os filhos viessem a morrer, e se o marido viesse a morrer, a mulher não podia manter a propriedade. Se ela se casasse com outro, aquilo ia ser transferido para a propriedade de outra pessoa. Então o que acontecia? Elas entravam geralmente em dificuldade financeira, vendiam, e quando morriam, aquela terra não era mais incorporada a ninguém da família, porque não sobrou ninguém da família. Então aquele patrimônio era incorporado por uma outra pessoa, e aquela família tinha o seu nome apagado da história. Para que isso não acontecesse, Deus deixou a possibilidade de um parente próximo com condições resgatar isso. Ele podia resgatar a propriedade que foi vendida por inúmeros motivos, às vezes por falência. Podia inclusive resgatar pessoas que se venderam como escravos para pagar dívidas. No antigo Israel, quando você não tinha dinheiro para pagar suas dívidas, você podia empenhar nas suas coisas. E enquanto você não pagasse a dívida, aquilo não retornava para você. Se aquilo não fosse suficiente, você podia vender a si mesmo como mão de obra, até pagar a dívida. E algumas dívidas eram impagáveis, então a pessoa ficava como escrava indeterminadamente. Mas Deus havia estabelecido que a cada 50 anos haveria o tal do ano do jubileu, em que as propriedades retornariam para os seus donos originais, e as pessoas que estavam escravizadas, elas seriam libertas, as suas dívidas seriam perdoadas. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa se estivesse chegando no jubileu, né? Mas se o jubileu foi ano passado e a sua dívida é esse ano, só daqui 50 anos para você se libertar. Agora existia um outro jeito, que era um parente próximo, com condições e vontade, comprar a sua dívida. Então, tecnicamente, agora você está em família. Por que tinha que ser um parente próximo? Porque ele ia comprar as propriedades para que você pudesse continuar vivendo e te tratava como família, embora a propriedade na prática era dele. Ele ia te comprar como escravo, mas como você é família, ele não te trata como escravo, ele te trata como família. Essa era a ideia. Até que chegasse o tempo, então, do jubileu em que todo mundo era liberto. O que Ruth está pedindo para Boaz é exatamente isso: compra a terra de Noemi. E ele então se dispõe a fazer isso, mas ele diz: eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Tem um outro na linha de sucessão. Foi assim que a gente terminou o capítulo 3. Então vem o capítulo 4, que diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e se sentou ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado
ia passando. Então ele o chamou: ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se assentaram. O que nós estamos vendo aqui é o típico jeito de resolver as coisas burocraticamente, legalmente, no antigo Israel do tempo dos juízes. A porta da cidade era o fórum da cidade. Era onde os negócios eram feitos, as coisas eram vendidas. Aqui nós estamos na fila do cartório. Aqui nós estamos no fórum. Estamos aqui resolvendo alguma coisa. Este homem, Boaz, vai até a entrada da cidade, onde os negócios aconteciam, e também onde ele possivelmente mais fácil encontraria este outro resgatador que estava aí na linha de sucessão. E ele avista, aqui nós vemos mais uma dessas coincidências divinas, né? O texto inclusive diz: eis que o resgatador de que Boaz tinha falado estava passando. A mesma expressão que acontece lá no capítulo 2, quando Ruth está numa terra colhendo espiga, e eis que Boaz era o dono daquela terra. E ali então ele tem um encontro com ela. O autor está fazendo questão de dizer que essas casualidades da vida nada mais são do que a boa mão provedora de Deus. Ali está Boaz, e vem este homem a quem ele vai ter que conversar. E ele chama então 10 homens, 10 anciãos do meio do povo, que era a forma de assinar o contrato, com testemunhas, com fé pública. Nós já falamos tanto do caráter de Boaz, e Boaz é esse homem que logo pela manhã, Ruth falou com ele de madrugada, e logo pela manhã ele já está lá na porta da cidade, tentando resolver a situação, porque a gente de Deus faz as coisas assim, o mais rápido possível, faz o que precisa ser feito, resolve o que precisa resolvido, principalmente quando aquilo que é a felicidade de outro, depende daquilo que está na sua mão, depende daquilo que está com você, faz o mais rápido possível. Tem gente que tem pressa quando a coisa é para si, né? Mas quando a coisa é para o outro, aí deixa, é o outro que precisa de mim, deixa estar. Boaz não é assim, Boaz tem presteza, não só isso, mas ele vai agir de maneira justa, de maneira legal. Ele quer mostrar para todo mundo que aquilo está sendo resolvido, de maneira pública. Ele está lá no fórum, uma postura cartorial, vamos resolver isso. Ele está sendo também prudente, ele chama testemunhas. Não é um negócio de boca, não é resolver de boca. Não, todo mundo tem que ver e tem que ter segurança naquilo que está acontecendo. Porque Boaz é um homem íntegro, ele não burla a lei, ele não faz as coisas do jeitinho, ele reconhece que existe um segundo, e ele vai então tratar primeiro com esse segundo. Não é uma coisa feita às escuras, só entre eu e você. Não, Boaz quer fazer as coisas do jeito certo. E aí a gente já pode pensar numa aplicação logo de cara para nós. Se a gente se apressa para resolver aquilo que precisa ser resolvido, ou se a gente procrastina coisas necessárias, principalmente quando essas coisas necessárias envolvem a alegria e o futuro de outras pessoas. A gente procrastina ou a gente busca fazer as coisas do jeito certo? E mais, buscar fazer as coisas do jeito certo. Não só fazer o certo, mas fazer do jeito certo, sem gambiarra, sem jeitinho. Porque às vezes uma boa ação que não é feita direito, se torna mal interpretada, se torna dor de cabeça. Eu me lembro de uma situação que a gente teve que intervir em um outro lugar, em que uma pessoa tinha um comércio, e ela tinha uma outra pessoa de uma condição bem humilde na igreja, e ela quis dar a essa pessoa a oportunidade: olha, você vem trabalhar comigo, vem trabalhar na minha empresa, vai ser minha secretária, e eu vou te abençoar, você vai ter o seu salário. Só que ela não fez as coisas do jeito certo. Na cabeça dela, talvez fosse certo. Ela dizia: olha, eu não vou registrar você, porque assim eu consigo te pagar um pouquinho mais, senão eu tenho as custas trabalhistas. Então eu pago você um pouquinho mais, e eu pago as custas um pouquinho menos, e a gente se ajuda, né? Não fez as coisas do jeito certo, transparente. Acontece que o tempo vai passando, as duas figuras não eram flor que se cheire, e um dia deu um grande desentendimento entre as duas, e o resultado, aquela que foi contratada entrou na justiça, para pedir todos os seus direitos, e de repente estou eu, no gabinete pastoral, tendo que mediar uma coisa que parece que é culpa minha.
Da pessoa dizer, você não vai fazer nada. Olha, eu estou com o meu dízimo retido. E enquanto isso não se resolver, eu não vou entregar o meu dízimo. Parece que a culpa era inclusive minha. De tentar. A pessoa acha que fez certo, mas fez errado. E aí quando dá errado, ainda culpa Deus, as pessoas e o mundo. Faça as coisas do jeito certo. Evite gambiarra. Pula fora de gambiarra. Às vezes custa um pouco mais caro, mas é mais seguro. Principalmente quando envolve pessoas da fé, da família da fé. É um perigo, gente. Tem gente que sai da igreja, tem gente que briga, tem gente que desvia, por questão de rolo, de coisa mal feita, de coisa que não é feita em cartório, de coisa que é feita de boca. Faz um combinado de boca e dá ruim, e aí perde tudo. Não perde só o dinheiro, perde a paz, perde a amizade. Quantos rolos acontecem em família? Porque simplesmente as coisas não são feitas de maneira justa e transparente. Faz o certo, do jeito certo. Esse é Boaz. Boaz é um bom exemplo. Boaz faz as coisas certas, do jeito certo. E o texto nos mostra então, que nesse meio tempo, enquanto ele está tentando resolver as coisas, casualmente, este, que é o primeiro na linha de sucessão, aparece. E aí nós vemos, versículo 3 em diante, Boaz chamando esse resgatador e apresentando a situação. Antes de a gente ler o versículo 3, quero que você volte comigo no versículo 1, em que ele diz que esse homem, então, Boaz encontra esse homem, e então o chama. Olha como é que ele chama. O fulano, essa minha versão é muito engraçada, o fulano, é um homem aparentemente sem nome. E o autor faz questão de mostrar um homem sem nome. Existem outros subterfúgios da língua hebraica que podia ter sido usado, mas o autor escolhe usar a expressão Peloni Almoni, que é alguma coisa mais ou menos como o senhor desconhecido, o fulano de tal, alguém sem nome. A ideia é exatamente essa. Ele podia simplesmente ter dito o irmão, ou companheiro, ou parente, mas ele escolhe falar exatamente o senhor tal, ou senhor fulano. É um homem sem nome. Por que será que ele usa esse recurso retórico? Será que esse homem não é importante para a história? Bom, se não fosse importante para a história, ele nem era tratado. A gente pulava direto para a ideia de que agora o Boaz vai se casar. A gente pulava direto para o fim. Mas não, ele é apresentado, esse fulano aqui é apresentado. E isso mostra mais uma vez a providência de Deus na vida dessa figura que é o Boaz. Mas seguimos, verso 3 diz, Boaz disse ao resgatador, esse senhor fulano, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Verso 4, então resolvi informá-lo disso, e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-la, faça isso, se não, me diga, para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-la, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Aqui parece que é um anticlímax, né? A gente está construindo a história, Boaz vai se casar com a Ruth, que bonito. Ele fala assim, não dá, porque na linha de sucessão tem outro. Aí ele fala assim, não, mas ele não vai querer, óbvio que ele não vai querer. E aí ele fala assim para esse outro, olha, tem aí o resgate, você topa? E a gente fala assim, ele não vai querer. Ele fala, eu topo. Aí ele fala, como assim? Acabou a história? Não era isso que a gente esperava, né? Cria até uma antipatia, não conheço esse senhor fulano, mas já não gosto, né? Mas aqui está nos mostrando, é alguém que ouve a proposta, parece que é uma proposta vantajosa, parece que vai ser bom. Lembre-se, Noemi, viúva, tem ali uma terra. Então na cabeça desse homem, bom, eu vou comprar essa terra, Noemi vai ter que vir, porque a terra ainda é dela, e eu sou o parente resgatador, então estou resgatando ela, mas ela já é anciã, ela já não pode nem casar e ter filhos, eu vou cuidar dela. E quando ela morrer, a terra é minha. Quando chegar o tempo do jubileu, se alguém vier tentar reclamar, não tem quem reclame a terra. O marido dela morreu, os filhos dela morreu, ela não tem netos, então a terra vai ser incorporada ao meu patrimônio. E aqui o que nós estamos vendo é um homem que percebe vantagens. O aumento das terras, o cuidado, talvez paliativo e rápido, com Noemi,
e ficar com a terra quando chegar a hora. E ele diz, então eu faço. O que é fácil, né? É fácil a gente fazer o bem, quando é vantajoso, não é fácil? É fácil fazer o bem, quando de alguma forma a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Nem que seja reconhecimento, nem que seja aplauso. Tem gente que se ressente quando faz algo e diz, eu estou servindo a Deus. Mas ninguém reconhece, ninguém aplaude, ninguém nem agradece. E aí fica murcho, fica triste, desiste. Porque parece que não estava fazendo para Deus, estava fazendo para receber alguma coisa em troca. É fácil quando nós fazemos algo que vai exaltar o nosso nome, ou que a gente vai ganhar alguma coisa com isso, é fácil. Difícil é quando aquilo que a gente precisa fazer vai confrontar o nosso conforto. Eu não sou de ficar contando muito da história da minha vida aqui, mas durante um tempo que eu morava em Belo Horizonte, fiz parte de um ministério de louvor conhecido por aí, e viajei o Brasil inteiro. Conheço todos os estados do Brasil. Fazia parte da banda da Nívia Soares, e a gente viajava de cidade em cidade, e ficava em hotel legal, e comia comida legal, e não podia dizer que não estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo a obra de Deus, mas era muito gostoso, muito bom, viajar por todo lado, conhecer tantas culturas diferentes, tantos lugares diferentes, é bom. Mas havia algo que eu guardava no meu coração, ainda do tempo de Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui ministrar fora. Um professor nosso, chamado Richard Guerra, que inclusive foi aquele pastor que fez o meu casamento com a Maiara, ele nos convidou para ir ministrar numa igreja, no bairro de Belo Horizonte chamado Barreiro. Não é um dos bairros mais glamurosos de Belo Horizonte. Eu não conheço muito bem o bairro, mas a região que a gente foi era uma região muito complicada. E antes da gente ir lá, ele falou, olha, a gente está indo ministrar, e vão com o coração de quem quer servir. A gente disse amém. E chegamos lá, era uma região muito carente, muito difícil. Uma igreja pequeniníssima, com uma caixa de som, não sei quem já viu aquela caixa de som chamada Watson, ou Watson, uma única caixa de som, em que se ligava tudo naquela caixa de som. E quando entrava toda a banda, parece que caía a energia e a caixa perdia o volume. O nosso baterista, que veio a ser depois o baterista do Diante do Trono, hoje ele mora em Maringá, passava metade da música tocando e metade da música remontando a bateria que ia se desmontando enquanto ele tocava. Da terceira música em diante, ele prendeu a caixa com os joelhos e ficou tocando com a caixa no joelho, já com o bumbo meio esquisito. E ali havia um senhor com deficiência mental, em que o grito que ele dava na igreja era mais alto do que aquilo que a gente falava no microfone. E nessa circunstância tão complicada, nós servimos ao Senhor com muito amor. Nós servimos aquele povo com muito amor. E todas as vezes que eu estava num lugar confortável, bacana, legal, eu me lembrava do meu professor dizendo, lembre-se do barreiro, lembre-se do barreiro. Adore ao Senhor como se você estivesse no barreiro. Porque é muito fácil, queridos, nós mudarmos o foco das coisas. E ajudarmos, quando isso gera clique, quando isso gera like. Ou fazer quando aquilo é visível, é num púlpito, ou é aparente. Difícil é fazer aquilo que é às escondidas. Difícil é limpar o banheiro, é limpar o piso. Difícil é cuidar dos carros, quando ninguém está olhando. Difícil é servir a Deus e servir pessoas, quando não há vantagem colocada. E aqui nós estamos vendo este homem dizendo, ótimo, bora. A resposta dele, diante da proposta de Boaz, resgata a terra, compra a terra, resgata a terra de Noemi, e ele pensando, confabulando consigo mesmo, bora, é vantajoso, vai ser bom para mim. Mas o texto não para por aí, verso 5 diz, Boaz porém lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Rute, a moabita, já a viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança.
faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Esse é aquele momento em que, ao invés de dizer eu não quero, a gente diz eu não posso. É a mesma coisa, mas com outras palavras, para não ser ofensivo. Você podia, mas não quero. Mas eu vou dizer que eu não posso. Veja, nós não estamos falando de alguém pobre, senão ele não estaria na linha de sucessão. Lembra, para ser um resgatador precisa ter condições para fazer isso, um resgate, pagar, comprar aquilo que precisa sem colocar a sua subsistência em risco, precisa ser alguém próximo, e o terceiro requisito, precisa querer. E ele tem condições, ele é um parente próximo, mas ele não quer. Ele não quer. E ele tem direito de não querer. Ele não está indo contra a lei, se ele não quiser. Ele está indo contra uma recomendação. É honroso aceitar, mas não aceitar, ele podia não aceitar, e ele escolhe não aceitar. Não é falta de condições, é falta de vontade. Porque agora já não parece mais vantajoso. Quando ele diz, posso colocar em risco a minha herança, ele não está falando eu vou perder todas as coisas. Ele sabe que a ideia aqui é, você vai se casar com Ruth, ela vai ter um filho, e esse filho é o herdeiro de todas essas coisas. Ele não vai levar nem o seu nome, ele vai levar o nome do falecido, para que não se apague aquela linhagem. Todo o direito, tudo isso vai ficar com ele, não vai ficar com você. Não vai ser incorporado às suas coisas. O que está sendo pedido de você é, gaste o dinheiro, administre as terras, cuide de Noemi, case-se com Ruth, crie o filho de Ruth, e quando chegar a hora, dê tudo para ele. É isso. E ele não quis. Podia, mas não quis. Veja, ele não é um vilão, mas também não é um modelo. Ele está fazendo aquilo que é justo, pelo menos aos olhos dele. Se ele fizesse aquilo que estava sendo pedido por Boaz, seria honroso, seria correto, mas ele escolhe não fazer. E é triste, gente, realmente é muito triste, quando a gente faz só aquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente faz somente aquilo que é obrigado a fazer. Quando a gente fica calculando generosidade. Quando a gente fica calculando o quanto me custa e o quanto eu recebo, nessa transação de servir a Deus e de servir outros. É quando eu fico fazendo o cálculo da generosidade. Quando a gente pergunta coisas do tipo, o dízimo é 10% do líquido ou do bruto? É como se estivesse perguntando, qual é o mínimo que eu preciso fazer para ficar de bem com Deus? Pastor, tal coisa é pecado? Por que você quer saber? Porque se não for você vai fazer, então você já quer fazer. É quando a gente pensa em coisas do tipo, quantos cultos por mês eu tenho que participar para ficar bem com Deus? 2 já está bom? Ou 3? Só domingo serve? Só na ceia? Está bem? Isso falando na igreja, mas a gente pode usar essa mesma picaretagem para qualquer coisa. Qual é a nota mínima para eu poder passar nessa matéria? E eu vou estudar só para isso. Só para passar, raspando. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ser demitido? Eu não vou ser o melhor funcionário. Eu vou fazer o mínimo. Ninguém se esforça, porque eu vou me esforçar. Só vou fazer o suficiente para passar, só vou fazer o suficiente para permanecer, só vou fazer o suficiente para ganhar o meu saláriozinho no final do mês. É justo, mas é errado. Moralmente errado. E este homem está exatamente mostrando isso. Quando não é vantajoso, eu não faço. Quando parecia ser vantajoso, bora, estou junto. Agora, não parece mais vantajoso, estou fora. Quando eu deixo de fazer algo porque eu não consigo perceber ali uma vantagem implícita. Ou quando eu começo a fazer essa matemática. Quanto isso vai me custar de tempo? Quanto isso vai me custar de energia? Não, acordar cedo para fazer isso, não. Meu sono é sagrado. Meu fim de semana, não, meu fim de semana é sagrado. Eu não vou doar o meu fim de semana a Deus. Eu não vou doar o meu fim de semana à obra de Deus. Não, eu quero dormir. Trabalhei a semana inteira. Domingo é para dormir, é para descansar. É quando a gente não consegue perceber por trás uma vantagem. E a gente sai procurando vantagem.
não me agradeceram, não bateram palma, não me chamaram na frente para dizer que o meu trabalho foi bem feito, não faço mais. Não percebe uma vantagem, então não faz. E esse homem, diante daquilo que ele vê que custará, o que ele diz? Estou fora. Boaz, pega aí para ti, resolve aí, para mim, hoje não vai estar dando não, tá? E ele não fala, não quero, ele fala, eu não posso. Assim como às vezes a gente pode encontrar um monte de desculpa, que na nossa cabeça faz sentido, mas simplesmente a gente não quer. Posso? Posso. Se fosse outra coisa, faria? Faria. Se me interessasse, faria. Eu lembro que, quando a gente era de outra igreja, era um lugar muito de interior, e as pessoas recebiam muitas visitas, né? E muita gente deixava de ir na igreja, porque eu recebi visita na hora do culto. Tinha um pastor lá que fazia parte da comunidade, dizia, não, chega alguém em casa na hora de sair para o culto, a gente diz, vamos para o culto junto, ou então volta mais tarde. Mas muitos não tinham vergonha de dizer, eu faltei ao culto porque eu chegou visita bem na hora. Aí eu ficava pensando, se você tivesse que ir para a escola e chegasse visita na hora, você faltava? Tivesse que ir para o trabalho, chegasse visita na hora, faltava? Tivesse alguém doente, tivesse que levar no hospital, não vou levar no hospital porque chegou visita bem na hora. Mas a escola não entende, o trabalho não entende, a saúde não entende, mas Deus vai entender. Veja, quando a gente não percebe vantagem, a gente dá desculpa. E a gente diz, não vou estar podendo, hein? Mas não quero. E aqui nós vemos alguém que tinha condições, mas ele escolhe não fazer. E qual é o resultado na vida do senhor fulano? Uma vida medíocre. E veja, medíocre no sentido de, na média, fazendo o que qualquer um faria. Talvez a gente teria a mesma ação do senhor fulano. Vamos preservar o que é nosso. Vou preservar o meu nome, vou preservar a minha história. Vai que isso me dá algum problema. Não, mas o Senhor instrui a que faça isso por generosidade para com aqueles que são da sua própria família, do seu próprio clã. Não, mas aí vai colocar em risco o meu nome. E aí, ele é só mais um senhor fulano, que a gente não sabe mais dele, no resto da Escritura, não sabe nem o nome. E o autor faz questão de chamá-lo de fulano. Porque parece que a lógica de Deus é diferente da nossa. Aquele que quer preservar o seu nome, perde. Mas aquele que está disposto a abrir mão do seu nome para fazer aquilo que agrada a Deus, ganha. Que é o que acontece com Boaz. Boaz estava disposto a abrir mão do seu nome. E nós estamos falando dele aqui. 3.200 anos depois, estamos falando de Boaz. Boaz entrou na linhagem de Davi, a linhagem mais importante do Antigo Testamento. Boaz entrou na linhagem de Jesus, a linhagem mais importante da Bíblia toda, porque ele escolheu abrir mão do seu próprio nome, a fim de cumprir a vontade de Deus. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, esse vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor a Deus, a sua obra, a Cristo, esse vai encontrá-la. E aqui de novo, esse disclaimer. Isso aqui não é sobre planejamento, isso aqui não é sobre prudência, administração, todas essas coisas são necessárias. É importante fazer cálculos antes de se enfiar em situações. É importante planejamento. O grande problema é quando a gente usa essas coisas como desculpa. Quando esse é o balizador moral para a gente não fazer aquilo que é excelente. Eu fico só no certo, eu fico naquilo que é médio, por isso a gente chama de medíocre. Fulano se preocupa mais com a planilha, enquanto que Boaz está se preocupando com a aliança, com o pacto, com a vida de outras pessoas e não somente com a sua própria vida. Enquanto tem alguém fazendo cálculos para usar como desculpa, eu não posso, tem alguém disposto a fazer um risco programado, ou melhor, uma perda programada. Sabe quando alguém fica devendo a gente? E a gente sabe que a pessoa não vai pagar, sabe que não vai pagar. Libera, abre o seu coração, você sabe que essa pessoa não vai pagar. O que acontece é que toda vez que você vê, você mata, você fala mal, libera. Abre isso, dê como perdido,
vai ser bom para você, que você sabe que você não vai receber. Às vezes a gente espera que, eu só vou perdoar quando o fulano fizer isso, aquilo outro. Libera perdão. Isso não significa que você precisa continuar se relacionando, não significa que você precisa voltar à amizade, não, fica distante, mas libera, abre o coração, não fique carregando pesos desnecessários. Quem se frustra é você. Às vezes é importante tomar o prejuízo. Eu dei aquele exemplo de uma relação trabalhista dentro da igreja que deu ruim, e Paulo inclusive fala disso, da igreja de Corinto. Havia irmão processando irmão dentro da igreja de Corinto, e Paulo fala, gente, que vergonha, que bafão, a minha versão, tá? Paulo dizendo, que bafão, gente, será que não tem na igreja, a gente sabe, para poder intermediar essas coisas entre vocês, mas agora fica irmão levando irmão no tribunal, que vergonha. O fato de ter isso entre vocês já é vergonha, vocês não têm vergonha. Paulo fala sobre isso. Às vezes a gente causa vergonha um com o outro, e Paulo vai dizer, não é melhor sofrer o dano? E aí muitos de nós diriam, não é melhor sofrer o dano, eu estou no meu direito, eu estou certo, e quando eu estou certo, você sabe muito bem, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Se eu estou certo e pronto. E aí fica cultivando animosidade, briga, intriga, discórdia, e não resolve nada. Tem alguns casos que quem ganhar ou quem perder, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Numa briga de casal, a verdade já vai para o saco faz tempo. Só está os dois gritando mais alto para ver quem que consegue provar que o outro está errado. E quem ganhar essa briga vai ganhar o quê? Nada. Quem ganhar e quem perder, vai perder do mesmo jeito. Vai dormir no sofá, bicudo um com o outro. Porque tem certas vitórias que não vale a pena. Às vezes é melhor sofrer o dano. Isso é só Deus que consegue fazer no nosso coração. Porque a gente quer ter razão. A gente quer ter vantagem. E se existe algo que foge disso, a gente foge desse algo. O verso 7 diz, este era antigamente o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava para o outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. E por isso o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate. E tirou a sandália do pé. Engraçado isso, né? Aqui era uma prática tão antiga que o próprio narrador está dizendo o que está acontecendo. Ele está explicando, está dando o contexto, né? A gente já não gosta muito de cartório, de reconhecer firma, né? É um negócio, meu Deus, para que isso? No Brasil cartorial, ficar numa fila para reconhecer firma, para dizer que eu sou eu, a gente já fica meio bravo. Agora, naquele mundo antigo, não era assim que reconhecia documento, não. Arrancava o sapato fedido e dava o sapato fedido para o outro. Esquisito, né? Mas era o jeito. Alguns comentaristas vão dizer que isso acontecia no que diz respeito às terras, baseado naquela ideia que Deus havia dito para o povo de Israel, onde você pisar a planta do seu pé, esse lugar vai ser seu. Então é como se alguém estivesse dizendo, olha, eu estou dando a você o direito de pisar onde eu deveria pisar. É mais ou menos essa a ideia. E alguns, inclusive, usam esse texto e fazem aplicações que não são aplicações bíblicas, tá? Tem crente que fica marchando em volta de casa, né? Esse aqui vai ser meu. Esse carro, meu carro, vou pôr a planta do pé, porque a Bíblia diz que pisar a planta do pé vai ser meu. Isso não é para você não, tá? Isso era para Israel. E num contexto muito específico sobre a terra prometida. Quando eles entrassem, era para eles irem por toda a terra, toda a extensão da terra, pisando. E Deus diz, onde você pisar, vai ser a terra de vocês. Então isso era para Israel, naquele contexto, naquele tempo, essa promessa não é para você. Beleza? Ok, fecha o parênteses. Então, era dentro desse contexto. A terra é de Israel, então Deus deu a autorização para pisar ali, e Ele está dizendo, não, toma aqui, pisa aí. Essa é uma explicação. Uma outra explicação que acontece aqui desse texto, tem a ver com aquela lei do levirato, que é a lei de que o parente, então, se casa para poder dar descendência àquele que faleceu. Mas ele podia não querer fazer isso. E lá Deuteronômio capítulo 25, depois se você quiser ler o texto todo, é o que regula exatamente isso. Deuteronômio 25, verso 5 diz o seguinte, se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos,
A mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será por sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não seja apagado de Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele irá ao portão da cidade para falar com os anciões, mais ou menos o que está acontecendo ali com Boaz, e dirá, ela irá, ao portão da cidade e vai dizer, meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciões da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciões, lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará dizendo, assim se fará com o homem que não edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Que negócio esquisito, né? Ainda bem que nós não estamos mais na antiga aliança. Isso era coisa dentro da antiga aliança para o povo de Israel especificamente, para o território de Israel, para que o território de Israel não fosse levado para outras castas, outros clãs, outras famílias. Era assim que as coisas aconteciam. Então, a mulher arrancava a sandália e falava, esse aqui é o descalço. Se for isso que está acontecendo no texto, o negócio é pior ainda, né? Que o cara não tem nem vergonha. Ele fala, não vou fazer isso não, já vai arrancando a sandália, toma aí, pode me chamar de descalço, não tem problema não, eu vou preservar o meu nome. Mas o que acontece é exatamente que a lógica de Deus e a matemática de Deus é diferente. Enquanto que ele tenta preservar o nome, ele perde. E entra para a história como o ilustre Senhor fulano. E essa é a última vez que a gente ouve falar dele. Essa é a última menção ao Senhor fulano. Verso 9 diz, então Boaz disse aos anciões de todo o povo, hoje vocês são testemunha, de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Olha Boaz é um homem de honra. Boaz não quer terra, Boaz não quer nome, Boaz quer continuar o nome de Elimeleque e de Malom. Boaz quer dar continuidade e obedecer a Deus. Durante um tempo dos juízes em que cada um fazia aquilo que dava na telha, cada um vivia de acordo com a sua cabeça, nós vemos alguém que vai contra a maré, e nós vemos alguém que escolhe ouvir a Deus, ainda que ele tome o dano por isso. De novo, Boaz não tinha também a obrigação de fazer isso. Boaz podia só resgatar a terra e não casar com Rute. Podia fazer isso. Mas ele vai fazer tudo. Ele vai resgatar a terra, ele vai cuidar de Noemi, ele vai casar com Rute, ele vai ter um filho com Rute, e o nome desse filho não vai ser o nome dele, vai ser o nome do falecido Malom. E vai continuar a descendência de Elimeleque. Boaz escolheu ser instrumento de bênção na vida dos outros. E a gente gosta muito quando os outros são bênção na nossa vida, amém? Gosta ou não gosta? Gosta muito quando alguém nos abençoa e dá testemunho. Gente, recebi um dinheiro que eu não estava esperando. A pessoa chegou e falou assim, olha, Deus tocou no meu coração de te abençoar. Ele fala, glória a Deus. E a gente gosta disso, né? Mas nem com tanta frequência a gente quer ser esse abençoador na vida dos outros. Lembra que Rute chegou para Boaz e falou assim, Boaz, estende a sua capa sobre mim e seja o meu resgatador. E ela fala isso porque Boaz, no capítulo anterior, disse para ela, minha filha, eu sei da sua história. Eu conheço a sua história e eu sei como você tem cuidado bem da sua sogra. Que Deus abençoe a você, porque você veio para essa terra buscar descanso debaixo das asas dele. Então ela fala para ele, fala assim, Boaz, estende as suas asas sobre mim. O que ela está dizendo? Boaz, você quer ser resposta da sua própria oração? Você quer ser bênção? Estou aqui, à disposição para ser abençoado. Aqui, você seja a resposta de oração na minha vida. E você pode ser resposta de oração na vida de alguém. Você pode ser o abençoador de alguém.
Às vezes a gente quer muito amigos espirituais, mas nem sempre a gente se dispõe a ser amigo espiritual. Às vezes a gente está numa situação complicada, a gente fala, poxa, podia alguém me ligar agora, e me dar uma palavra de Deus, e orar comigo. Mas quantas foram as vezes que a gente pensou, acho que eu vou ligar para um irmão, eu vou colocar na minha agenda, para ligar pelo menos para uma pessoa por semana, e orar por ela, ou mandar uma mensagenzinha para ela de bênção, ou de perguntar para alguém, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? É quando a gente se dispõe, e coloca na nossa agenda, abençoar, ser bênção na vida de alguém. Boaz está dizendo de maneira muito clara, de maneira pública, hoje vocês estão vendo, que eu vou comprar as terras, para resgatar Noemi, e vou me casar com Ruth, e o nome do seu marido falecido vai continuar. Ele investe, mesmo sem nenhum retorno aparente. E o texto termina, esse bloco termina no versículo 11, dizendo, então todo o povo que estava no portão e os anciões disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez com Raquel, com Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho de Tamar, que deu a Judá. Próxima semana a gente vai pensar um pouco mais sobre essas bênçãos aqui, que tem muito a ver com todo o texto. Só quero destacar uma coisa, a bênção que a cidade impetra sobre Boaz. Ela diz, Boaz, que o seu nome seja famoso. E aí a gente volta para a lógica de Deus. O senhor fulano que queria preservar o nome, perdeu o nome, ganhou só o nome de senhor fulano. E o Boaz que estava disposto a perder o nome, ganha um nome famosíssimo. O antecessor de Davi, o antecessor de Jesus. E a gente volta para aquele versículo em que Jesus diz, que às vezes a gente quer ganhar a vida, e aquele que quer ganhar a vida, vai perder. Mas aquele que por amor a Deus, entregar a sua vida, esse sim, vai encontrá-la. Agora quando eu quero doar a minha vida para encontrar alguma coisa aqui, eu já estou fazendo isso, com a motivação errada. Eu faço o que é justo, eu faço o que é bom, eu faço o que é bênção, eu ouço a Deus, e deixo com que os resultados fiquem na mão do Senhor. Amém, queridos? Para concluir então, o fulano age com legalidade para preservar o seu nome, e tem o seu nome apagado da história. E Boaz age com lealdade, com amor pactual, com amor que Deus tem, e é instrumento na vida de outro, e se torna esse tão famoso. Assim como Ruth se torna famosa, e ela só queria ajudar a sogra, ela só queria abençoar a sogra, e nós estamos falando da Ruth, e como ela ensina para a gente, e ela foi a matriarca, que vem a ser também a antecessora de Davi, e a antecessora de Jesus. Pessoas que escolheram abençoar outras pessoas, e como atitudes ordinárias, mudam o mundo, mudam a vida de outras pessoas. Quando vencemos a autopreservação e o desejo de crescer o nosso nome, nós abençoamos não só aqueles que estão mais próximos, mas de alguma forma, a graça de Deus vai para mais longe. Amém, queridos? Para que o nome de Deus prevaleça, às vezes a gente precisa fazer com que o nosso nome diminua. É isso que Jesus nos ensina. Santificado seja o teu nome, ainda que o meu diminua. João Batista diz, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, só a título de aplicação, não viva no modo sobrevivência. Não fique carregando uma vida medíocre, fazendo o mínimo necessário. Não faça o mínimo necessário, faça o máximo possível. Existe alguma área na sua vida em que você está fazendo o mínimo necessário hoje? Na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu engajamento com a comunidade de fé, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua devoção. Existe alguma área da sua vida que você olha e diz, eu estou fazendo o mínimo necessário?
não o máximo que eu posso. Eu tenho condições de mais. Eu tenho condições de dar mais, de doar mais. Eu tenho forças, eu tenho capacidade para ir além. Não use a justiça e a legalidade como desculpa para a sua falta de vontade. Faça uma autoanálise, faça um autoexame e encontre na sua vida os lugares onde você está fazendo o mínimo e que poderia fazer muito mais. Segundo, faça compromissos públicos de fidelidade. Isso traz gente para te ajudar na caminhada. Isso te ajuda com pessoas que podem partilhar de forças com você e também testemunha na vida de outras pessoas o caráter de Deus que está sendo trabalhado em você. E por último, sirva sem a esperança de ter alguma coisa em troca. Sirva por amor a Deus. Faça aos outros como se estivesse fazendo para Deus. Porque aí se te agradecerem é bônus, mas se não agradecer, tudo bem, eu fiz para a glória de Deus. E no final das contas, queridos, tudo isso converge para a cruz. A cruz é o exemplo máximo dessa matemática louca de Deus. Quem olhasse e visse Jesus crucificado ia dizer: perdeu, não venceu, foi derrotado. Mas estampado na cruz está aquele que não pensou primeiro em si, não pensou nas suas próprias vantagens. Na cruz está estampado aquele que estava disposto a morrer, a perder, a se doar, e por meio disso, conquistar para Deus, para o Pai, gente de todo povo, tribo, língua e nação. Ele podia ter feito só o que é justo. Sabe o que era justo? Que Deus nos condenasse a todos. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se Deus nos condenasse a todos, a única coisa que a gente ia poder dizer é justo. É justo. Mas Jesus foi além da justiça. Ele foi a entrega generosa, graciosa. Por isso quem é tocado pelo Evangelho tem uma postura de graça e de generosidade. E o mais interessante de tudo é que isso acontece às vésperas do Pentecostes. O texto nos fala de maneira muito clara que isso aconteceu no final da colheita. E o final da colheita é o tempo de Pentecostes. E é no Pentecostes que alguém se entrega para que uma gentia possa fazer parte do povo de Deus. E é no Pentecostes que, porque Cristo se entregou, gentios de toda língua, povo e nação têm acesso à mesa do povo de Deus. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.